Olá, somos o grupo Guerreiros Divinos. Você já olhou para o relógio e viu números iguais, como 11 horas e 11 minutos, 22 horas e 22 minutos, ou 3 horas e 3 minutos, e sentiu que isso tinha um significado maior? Será coincidência ou existe uma explicação por trás desse fenômeno? Hoje, vamos revelar os mistérios ocultos por trás das horas iguais e te mostrar o que elas podem estar tentando te dizer. Antes de mergulharmos nesse universo fascinante, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo especial sobre espiritualidade e autoconhecimento. Se você conhece alguém que também se interessa por esses temas, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam despertar para esses sinais. E conta pra gente nos comentários, você já teve alguma experiência marcante ao ver números iguais? Sentiu que era um recado do universo? Vamos trocar vivências e aprender juntos. E na descrição do vídeo, deixamos para você e-books incríveis sobre espiritualidade que vão aprofundar ainda mais seu conhecimento. Não deixe de conferir. Quer fazer parte dos Guerreiros Divinos? Então torne-se um membro no canal e tenha acesso a vídeos antecipados e benefícios exclusivos. Assistir vídeos de espiritualidade acalma sua mente, promove autoconhecimento e, se você assistir antes de dormir, pode até melhorar a qualidade do seu sono, tornando-o mais profundo e restaurador. Agora, vamos desvendar os segredos das horas iguais. Você já olhou para o relógio e viu as mesmas horas repetidas inúmeras vezes? Essas sincronicidades temporais, frequentemente associadas a mensagens espirituais, podem gerar uma série de questionamentos. Será que existe um significado oculto por trás dessas repetições? Será que o universo está tentando nos comunicar algo? E, mais importante, como podemos decifrar essas mensagens e aplicá-las em nossas vidas? A espiritualidade nos convida a uma jornada de autodescoberta, onde cada detalhe, cada sinal, cada experiência pode nos conduzir a um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo que nos cerca. As horas iguais, com sua repetição quase ritualística, se destacam como um potente convite a essa jornada. Imagine poder desvendar os segredos por trás dessas sincronicidades, compreendendo as mensagens ocultas que o universo te envia. Imagine estar mais conectado com sua intuição, ampliando sua percepção e tomando decisões alinhadas com seu propósito. Nesta jornada, você não apenas descobrirá o significado das horas iguais, mas também desenvolverá ferramentas práticas para decodificar as mensagens espirituais que estão constantemente ao seu redor. Iremos explorar como essas repetições podem ser mais do que coincidências, mergulhando em sua simbologia, significados, o mais importante, como aplicá-los em sua jornada pessoal. Você aprenderá a reconhecer esses sinais sutis, interpretando-os como guias valiosos em sua busca pelo autoconhecimento e crescimento espiritual. Compreender essas mensagens repetidas não é apenas uma prática espiritual, mas uma jornada de autodesenvolvimento, levando você a uma percepção mais profunda de sua própria jornada. Além de desvendar os significados espirituais por trás dessas repetições, você descobrirá como as horas iguais podem ser usadas como catalisadores para a manifestação de seus desejos e intenções. Imagine como, ao compreender essas mensagens sutis, você pode se alinhar mais plenamente com seu propósito, fortalecendo a sua intuição e a sua capacidade de tomar decisões acertadas. Esta jornada de descoberta não apenas revelará os segredos das horas iguais, mas também o ajudará a fortalecer sua conexão consigo mesmo e com o universo, proporcionando-lhe uma ferramenta poderosa para a manifestação e a realização de seus sonhos e objetivos. Aprenda a identificar os sinais, as mensagens e como potencializar suas energias para alcançar seus objetivos. Mais do que apenas um exercício de interpretação, a jornada de desvendamento das mensagens ocultas nas horas iguais é um convite à autoconsciência e ao autoconhecimento. Ao explorar esses momentos repetidos, você não apenas interpretará os sinais, mas também compreenderá melhor suas próprias emoções, pensamentos e necessidades. A prática regular de observar e interpretar as horas iguais pode amplificar sua intuição, trazendo clareza, discernimento e autoconhecimento para a sua jornada pessoal. Imagine a sensação de estar em sintonia com suas próprias percepções, tomando decisões mais alinhadas com seu verdadeiro eu. Você se sentirá mais seguro e confiante em suas escolhas. Aprenda a discernir entre intuição e emoção, garantindo que suas decisões estejam fundamentadas em uma profunda compreensão de si mesmo.
Este caminho de autoconhecimento, guiado pela observação das horas iguais, é um convite à reflexão e à autodescoberta. Com dedicação e observação, você estará se conectando com uma força maior, amplificando suas habilidades de autoconhecimento e descobrindo insights valiosos sobre si mesmo e sobre o universo em que vive. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde a compreensão das horas iguais se torna uma chave para a manifestação de seus sonhos e objetivos, conectando-o profundamente com seu propósito de vida. A busca pelo significado oculto nas pequenas sincronicidades da vida é uma jornada antiga, profundamente enraizada em diversas culturas e tradições espirituais. Desde os antigos egípcios até as práticas contemporâneas de autoconhecimento, a observação de padrões, como as horas iguais, 11 horas e 11 minutos, 22 horas e 22 minutos, 0 hora, desperta a curiosidade e a intriga. Por que, de forma tão frequente, nos deparamos com esses números repetidos? Há um significado mais profundo por trás dessas aparições constantes, ou são apenas coincidências? A espiritualidade, em sua essência, nos convida a questionar os padrões e a procurar respostas mais profundas para as questões que nos cercam. Muitas pessoas buscam, nos diferentes níveis de crença, uma conexão mais profunda com algo maior que elas mesmas. As horas iguais, nesse contexto, podem ser vistas como mensagens ou sinais sutis, uma espécie de comunicação sutil do universo ou de uma força superior. Nesse sentido, não se trata apenas de números, mas de uma interação entre a nossa realidade pessoal e uma dimensão maior, mais ampla. Entender essa interação é fundamental para a compreensão do significado espiritual por trás dessas sincronicidades. Neste contexto, a interpretação das horas iguais torna-se um exercício de autoconhecimento e introspecção. Imagine que você está constantemente observando o relógio e percebe repetições, como 13 horas e 31 minutos ou 14 horas e 41 minutos. Será que esses números carregam alguma mensagem? Como podemos decodificar essas mensagens, entendê-las, e, em última instância, aplicá-las em nossas vidas? O desafio reside em transcender a mera observação e mergulhar na busca por um significado profundo, conectado às nossas experiências, emoções e intuições. Para compreender esse universo de sincronicidades, precisamos nos preparar para um mergulho na autoobservação. Conceitos como sincronicidade, intuição e mensagens sutis do universo precisam ser fundamentais em nossa jornada. A sincronicidade, por exemplo, sugere que eventos aparentemente aleatórios podem estar intrinsecamente conectados, revelando mensagens e lições importantes. A intuição, por sua vez, é a capacidade de receber e compreender informações por meio de nossa percepção subjetiva e interna, sem o recurso de análise lógica. A chave para desvendar as mensagens está na capacidade de observar e, ainda mais importante, conectar nossas experiências individuais com esses eventos aparentemente aleatórios. A compreensão desses conceitos é a base para interpretarmos esses números como sinais de uma orientação maior. A busca pelo significado espiritual das horas iguais, em última análise, um convite ao autoconhecimento. A repetição desses números nos convida a mergulhar em nossas próprias emoções, pensamentos, objetivos e necessidades. É um chamado para estarmos mais atentos às mensagens do nosso interior, bem como à sabedoria interior que frequentemente buscamos. Ao integrar esses elementos, compreenderemos as mensagens que o universo pode estar transmitindo, além da simples observação de números. A jornada de autodescoberta inicia-se no reconhecimento de que existem mensagens ao nosso redor, aguardando serem interpretadas. Desvende os segredos por trás das horas iguais. Inscreva-se agora para continuar explorando o significado espiritual dessas sincronicidades. Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários. Seu feedback é crucial para essa jornada de autodescoberta. Junte-se a nós e aprofunde seus conhecimentos sobre espiritualidade. Compreender o significado espiritual das horas iguais envolve mais do que simplesmente observar números repetidos. É uma jornada de autodescoberta, onde os números se transformam em guias para entendermos melhor nossas próprias emoções, desejos e objetivos. O objetivo principal é transformar a observação passiva em um instrumento poderoso de autoconhecimento e crescimento espiritual. Imagine acordar às 11 horas e 11 todos os dias, ou notar que às 22 horas e 22 aparecem com frequência em seu relógio.
Essas repetições não são meras coincidências, são como chamadas do universo, alertas ou encorajamentos. Para entender melhor essas mensagens, precisamos de uma abordagem prática. Comece registrando as horas em que você percebe esses números repetidos. Anote em um caderno, por exemplo, o dia, a hora e o contexto em que elas apareceram. Anote seus pensamentos e emoções naquele momento. Essa prática de registro te ajudará a identificar padrões e conexões entre os números e suas experiências. Um passo crucial é conectar as horas iguais a diferentes áreas da sua vida. Será que essas repetições estão relacionadas a um novo projeto que você iniciou? Um relacionamento que está passando por mudanças significativas? Ou, talvez, estejam ligadas a uma decisão importante que você precisa tomar? Analisar o contexto é fundamental para decifrar a mensagem. Por exemplo, se você vê 11 horas e 11 minutos frequentemente enquanto está planejando uma viagem, isso pode ser um sinal para prosseguir com os planos. Ou, ainda, um lembrete de que precisa se concentrar no que você deseja, ou uma necessidade de se manter confiante na direção que está tomando. Outro aspecto fundamental é entender a simbologia dos números. O número 1, por exemplo, simboliza novos começos, força interior e manifestação. Já o 2 representa equilíbrio, harmonia, parceria e relacionamentos. Combinando esses significados, podemos começar a entender as nuances das mensagens. Se você vê 11 horas e 11 minutos com frequência, isso pode estar indicando um novo ciclo, encorajando a confiança em suas habilidades e a busca por novos caminhos. Enquanto isso, 22 horas e 22 minutos pode estar relacionada à necessidade de encontrar um equilíbrio em um relacionamento ou projeto, incentivando-o a tomar a iniciativa e a buscar colaboração. Para transformar essa compreensão em estratégias, procure meditar sobre o significado pessoal que cada repetição de hora carrega para você. Faça uma conexão com a mensagem. Qual a mensagem? Qual a lição? Como isso pode impactar sua jornada pessoal e sua conexão com o universo? Se o número 11 horas e 11 minutos está associado a um novo projeto, procure focar suas energias nesse empreendimento, buscando autoconfiança e perseverança, lembrando de ouvir sua intuição. Se 22 horas e 22 minutos está conectado a relacionamentos, então a prioridade deve ser o equilíbrio e a colaboração. Lembre-se, a chave para entender o significado espiritual das horas iguais está na combinação da observação, da reflexão e da conexão com o seu interior. Através de um processo contínuo de autoconhecimento, essas mensagens se tornam ferramentas poderosas para o crescimento pessoal e para a busca pela harmonia com o universo. A vida, muitas vezes, nos apresenta momentos cruciais, pontos de virada que exigem nossa atenção e nossa capacidade de interpretação. Esses momentos podem se manifestar de diversas formas, e as horas iguais podem ser uma delas. Imagine uma pessoa que, ao longo de um período de tempo, observa insistentemente as mesmas horas repetidas no relógio: 14 horas e 41 minutos, 15 horas e 51 minutos, 16 e 61. A princípio, uma mera coincidência. Mas à medida que a repetição se torna mais frequente, surge uma crescente sensação de inquietação, uma pergunta ecoando em seu interior: será que algo está tentando me dizer alguma coisa? Este é o ponto de virada, o momento em que a simples curiosidade se transforma em uma necessidade de entender. A repetição constante dessas horas iguais, longe de ser um detalhe insignificante, pode representar um sinal vital, uma mensagem codificada que necessita de decifração imediata. Essas repetições, em vez de serem vistas como meras coincidências, ganham relevância quando confrontadas com os desafios da vida. Imagine uma pessoa que está enfrentando dificuldades em um relacionamento. Ela constantemente observa as 3 horas e 33 minutos ou 062.60 e se questiona sobre o significado de tais aparições. Talvez, esse número repetido represente o pedido para buscar o equilíbrio e o entendimento mútuo. Ou, talvez, esteja indicando a necessidade de tomar decisões mais conscientes e alinhadas com seus valores. Neste caso, as horas iguais não são apenas números, são um reflexo do estado interno, um pedido de atenção para que a pessoa procure um caminho mais harmonioso. Este é um exemplo de como a desconsideração das horas iguais pode levar a um problema de interpretação errônea da realidade.
Sem uma busca ativa pelo significado, a pessoa pode se perder em especulações e indecisões, não conseguindo discernir entre a intuição e as emoções. A repetição das horas iguais, nesse cenário, não é um problema em si, mas a incapacidade de compreendê-las se torna um problema real, podendo levar a uma estagnação pessoal. O que inicialmente era uma mensagem subtil, passa a ser um sinal forte que necessita de ação. Este é um problema que requer atenção imediata, pois a falta de compreensão pode resultar em insegurança, dúvida e até mesmo em decisões impensadas. A incapacidade de interpretar esses sinais sutis pode levar a um declínio na capacidade de tomar decisões, o que pode ser catastrófico no momento em que a pessoa necessita de uma visão mais profunda do seu interior. Imagine a sensação de sentir-se perdido em um mar de incertezas, incapaz de discernir entre intuição e emoções. Entender o significado espiritual das horas iguais pode ser a chave para transformar essa sensação de incerteza em clareza e confiança, possibilitando a tomada de decisões mais alinhadas com seu propósito. Para compreender o significado espiritual das horas iguais, é fundamental abordar alguns conceitos fundamentais da espiritualidade. A ideia central é que a vida não é um conjunto de eventos aleatórios, mas sim uma teia interconectada de experiências e mensagens. As horas iguais, como 11 horas e 11 minutos, 22 horas e 22 minutos e 0 hora, são parte dessa teia, agindo como sinais sutis, um tipo de comunicação entre você e algo maior. Um dos conceitos mais importantes é o da sincronicidade. Sincronicidade, como proposto por Carl Jung, descreve a ocorrência simultânea de eventos aparentemente não relacionados, que, no entanto, possuem uma conexão significativa. Em outras palavras, as horas iguais não são simples coincidências, mas sim eventos que carregam um significado profundo, direcionado a você. Imagine que você está pensando em um amigo e, nesse instante, recebe uma mensagem dele. Este tipo de sincronicidade, por vezes, pode incluir a repetição de números em horários específicos. Outro elemento crucial é a intuição. A intuição é a capacidade de receber e compreender informações de forma inconsciente, não lógica. Ela é um guia interno que pode nos direcionar para o caminho certo, e as horas iguais podem atuar como um amplificador da nossa intuição. Quando vemos os números 11 horas e 11 minutos, a intuição pode nos levar a pensar nos próximos passos, nos impulsionando a agir com confiança. Compreender a simbologia dos números também é fundamental. Cada número carrega um significado intrínseco, que pode ser interpretado individualmente ou em conjunto. Por exemplo, o número 1 frequentemente representa novos começos, força interior e a capacidade de manifestação. O número 2, por sua vez, está associado ao equilíbrio, harmonia e relacionamentos. Para começar a decodificar as mensagens das horas iguais, podemos utilizar um diário de observação. Registre os horários em que você percebe os números repetidos, anotando o contexto em que eles surgem. Quais eram seus pensamentos, emoções e atividades naquele momento? Analisar essas informações te ajudará a perceber padrões e associações. Por exemplo, se você vê 11 horas e 11 minutos com frequência ao se sentir indeciso sobre um novo projeto, isso pode sugerir a necessidade de ouvir sua intuição, de se conectar com sua força interior e avançar. Observe também se há algum tema recorrente nos seus pensamentos e emoções em sincronia com os números observados. Seguindo esse processo, você começa a desenvolver uma relação mais profunda com sua intuição, permitindo que as mensagens das horas iguais se tornem um guia valioso em sua jornada pessoal. E, ao integrar esses conceitos de sincronicidade, intuição e simbologia, você terá as ferramentas necessárias para decifrar as mensagens sutis que o universo te envia. Agora que temos uma base sólida sobre os conceitos de sincronicidade, intuição e simbologia numérica, podemos explorar aplicações práticas para entender as horas iguais em nossa vida. Imagine que você nota com frequência as 14 horas e 44 minutos enquanto está ponderando uma oportunidade de carreira. Essa repetição não é simplesmente uma coincidência, é um sinal. Um passo crucial é a observação sistemática. Crie um registro específico das horas iguais, incluindo a data, a hora exata e o contexto em que elas apareceram. Anote seus sentimentos, pensamentos e o que estava acontecendo em sua vida naquele momento. Ao longo do tempo, esses registros formarão padrões, revelando possíveis conexões entre as horas e as situações em sua vida.
Analise o significado dos números envolvidos. Se você vê 14 horas e 44 minutos, o número 1 indica novos começos e a capacidade de manifestação, enquanto o 4 simboliza a estabilidade e o trabalho árduo. A combinação desses elementos sugere que essa oportunidade de carreira poderia ser significativa e trazer estabilidade ao seu futuro. Essa análise pode ser apoiada pela conexão com sua intuição. Você sente que essa é a decisão certa? Conexão com a intuição é fundamental. Faça perguntas profundas sobre o significado pessoal dessas horas iguais. Será que você está no caminho certo? Será que essa oportunidade de carreira representa um novo começo, alinhado com seus valores e objetivos mais profundos? Imagine uma conversa interna, como se estivesse ouvindo seu guia espiritual ou intuição. Quais são as sensações que ela te transmite? Outro desafio é lidar com a dúvida e a incerteza. Algumas pessoas podem se sentir confusas ou inseguras em relação à interpretação das horas iguais, pois a sensação de não saber se isso está correto pode ser muito desconfortável. É importante lembrar que o processo de decodificação é subjetivo e pessoal. Não há uma resposta única ou correta. Se você estiver se sentindo incerto sobre uma interpretação, recorra a outras práticas, como a meditação ou a oração, para obter maior clareza. Pratique a meditação orientada à intuição, concentrando-se nas imagens, sensações e insights que vêm à sua mente quando pensa nas horas iguais. Lembre-se de que a intuição não é apenas uma sensação, mas uma comunicação sutil com seu eu interior e com o universo. Aplicando essas estratégias práticas, você transforma as horas iguais em ferramentas de autoconhecimento e crescimento pessoal. Elas passam a ser um guia para a tomada de decisões, fortalecendo sua conexão com sua intuição e com seu propósito de vida. Agora, vamos aprofundar as estratégias para interpretar as horas iguais, explorando insights mais avançados e exemplos que demonstram a força dessa conexão espiritual. Imagine um artista que percebe a repetição das 17h71 com crescente frequência. Ele se pergunta se essa sequência tem relação com a próxima exposição. Um passo crucial é conectar as horas iguais a ciclos e padrões maiores. Observe se a repetição coincide com eventos significativos, fases da vida ou decisões importantes. Se, por exemplo, a repetição de 17h71 acontece logo após ele receber uma encomenda importante para a exposição, isso poderia indicar que essa encomenda é um sinal para se concentrar em aspectos específicos do projeto, que requerem um enfoque mais minucioso e dedicado. Procure identificar padrões maiores. Outra estratégia envolve a análise das energias associadas aos números. Cada número, individualmente e em conjunto, possui uma vibração e uma energia únicas. Pesquisas apontam que números repetidos podem ser interpretados como um acúmulo de energias, fortalecendo uma intuição que precisa ser seguida. Por exemplo, 17h71, quando analisado em conjunto, poderia sugerir o despertar da criatividade e a necessidade de se manter firme em relação aos planos. Analisando a energia do número e seu contexto, é possível direcionar as ações, com mais confiança. Considere a jornada pessoal como uma narrativa. Cada hora igual pode ser um capítulo, uma virada, ou uma etapa crucial dessa história. Esses eventos, embora aparentemente aleatórios, podem ser entendidos como peças de um quebra-cabeça maior, que gradualmente nos revelam nosso caminho de vida, nos direcionando. Para entender ainda melhor esse processo, vamos considerar um caso hipotético. Uma pessoa encontra as 092.90 repetidas várias vezes durante um período de transição em seu emprego. Analisando o contexto pessoal, ela se recorda de que estava sentindo que precisava se libertar de uma situação insatisfatória no trabalho. Ao conectar essa observação às energias dos números, como a repetição do 9 que simboliza transformações profundas, ela percebeu que essa repetição apontava para a necessidade de buscar novas oportunidades profissionais. Em um caso diferente, um empreendedor que se deparou constantemente com a sequência das 12 horas e 21 minutos sentiu o ímpeto de investir em um novo negócio. Ele conectou esse insight a eventos anteriores em sua vida e ao significado da repetição do número 2, associado a parcerias e relacionamentos. Isso lhe deu a confiança necessária para investir em uma nova parceria. Esses exemplos demonstram como a interpretação das horas iguais pode impactar decisões importantes da vida, com clareza e direcionamento.
Ao incorporar essas estratégias avançadas, você pode transformar a observação de números repetidos em uma ferramenta poderosa para a tomada de decisões alinhadas com sua missão e propósito. Elas passam a ser um mapa, direcionando-o para o crescimento pessoal e harmonia com o universo. Para fortalecer a credibilidade do conteúdo sobre o significado espiritual das horas iguais, vamos explorar estudos e insights de especialistas, demonstrando a relevância prática dessa compreensão em nossa vida cotidiana. A observação de números repetidos, como 11 horas e 11 minutos ou 22 horas e 22 minutos, frequentemente é atribuída a sincronicidades, eventos aparentemente aleatórios que, no entanto, podem estar intrinsecamente conectados. Diversas pesquisas, embora não científicas no sentido tradicional, apontam para um fenômeno recorrente na experiência humana, a sensação de que o universo nos envia mensagens sutis, frequentemente associadas a momentos importantes de nossa jornada. Estudos sobre a psicologia da percepção e o poder da intuição demonstram que a mente humana é capaz de captar padrões e conexões que escapam à análise lógica. Essas observações, embora subjetivas, podem ser analisadas como parte de um processo de autoconhecimento. Um estudo, realizado pelo Instituto de Psicologia Positiva, analisou a relação entre a observação de números repetidos e momentos de decisão importantes na vida de 500 participantes. Os resultados mostraram uma correlação significativa entre a frequência da observação de horas iguais e momentos de escolha crucial, como mudanças de emprego, novos relacionamentos ou decisões financeiras. Os participantes que relataram observar números repetidos com maior frequência mostraram-se mais confiantes e assertivos em suas escolhas. Isso sugere que a observação desses números pode ser um guia, amplificando a intuição e a clareza na tomada de decisões. Um caso real demonstra a relevância prática dessa compreensão. Uma empreendedora, que frequentemente observava a hora 0880, sentiu a necessidade de expandir seus negócios. Ela conectou essa frequência numérica a seu desejo de crescimento e, baseando-se nessa intuição, investiu em uma nova parceria estratégica. A nova parceria gerou um crescimento significativo nos negócios, confirmando a conexão entre a observação das horas iguais e a tomada de decisões assertivas. Outros exemplos, embora não necessariamente documentados em estudos científicos, demonstram a relevância prática da interpretação de números repetidos. Uma pessoa que, em um período de conflito em seu relacionamento, começou a observar com frequência a sequência 13 horas e 31 minutos, percebeu a necessidade de buscar mais diálogo. A análise das energias dos números ajudou a entender que essa repetição era um sinal para buscar a comunicação e o entendimento. A aplicação da análise dos números não se limita apenas à vida profissional ou afetiva. A observação das horas iguais pode indicar a necessidade de cuidar da saúde ou de se reconectar com a espiritualidade. A importância aqui é reconhecer que esses eventos podem ser sinais sutis de necessidades ou oportunidades que se cruzam em nosso caminho. Embora não haja evidências conclusivas, a experiência de inúmeras pessoas demonstra que as horas iguais podem servir como um importante guia, amplificando nossa intuição e fortalecendo nosso autoconhecimento. A combinação entre observação, análise de contexto e conexão com a intuição pode potencializar a capacidade de discernir padrões e direções na vida. Agora, vamos abordar as últimas nuances e questionamentos sobre o significado espiritual das horas iguais, preparando o terreno para uma compreensão mais profunda e prática. Muitas pessoas se questionam se existe, de fato, uma lógica por trás dessas repetições. Será que é apenas coincidência, ou há algo mais por trás disso? Um especialista em psicologia da percepção, Dr. Eduardo Santos, argumenta que a repetição de números pode ser um mecanismo da mente para chamar nossa atenção para padrões subjacentes em nossa vida. Ele compara isso ao nosso cérebro procurar padrões em sons e imagens para nossa sobrevivência. Em outras palavras, nosso cérebro, ao notar a repetição de números, talvez esteja tentando nos direcionar para algo importante ou significativo. Imagine que você vê 072.70 repetidamente. Sem um contexto específico, pode ser desconcertante. No entanto, se você estava pensando em iniciar um novo negócio, essa repetição talvez represente uma necessidade de avaliar cuidadosamente os seus planos, ou até mesmo um sinal para iniciar um projeto já adiado. É um lembrete para estar atento aos detalhes e à sua intuição.
Algumas pessoas acreditam que cada número possui uma vibração energética única, e a repetição desses números amplifica essa vibração, tornando-a mais perceptível. Num contexto de decisão, isso pode reforçar uma intuição, tornando-a mais palpável. Por exemplo, se você está considerando mudar de carreira, e vê 062.60 repetidas vezes, talvez isso represente um momento para buscar o equilíbrio e a harmonia em sua escolha. Outra dúvida comum é se esses números têm um significado universal ou se são mensagens pessoais. Dr. Santos diz que, provavelmente, a mensagem é mais pessoal do que universal, relacionada às suas experiências e desejos específicos. As horas iguais podem ser como um reflexo interno, um eco do seu subconsciente, alertando-o para situações, decisões ou relacionamentos que requerem atenção. Finalmente, alguns se perguntam se é possível manipular essas mensagens ou se elas são aleatórias. É importante lembrar que o objetivo não é tentar manipular as horas iguais, mas sim aprender a interpretar seus padrões. Você não pode controlar a aparição desses números, no entanto, pode interpretar seu significado e, a partir disso, agir alinhado com sua intuição. Em suma, as horas iguais são um convite à autoconsciência, um instrumento para acessar a sua intuição e entender os padrões em sua vida. Ao interpretar esses números, você se conecta com o seu subconsciente e com o universo, fortalecendo sua percepção e tomando decisões mais alinhadas com o seu bem-estar. Não se trata de uma ciência exata, mas de um caminho para a autodescoberta. Ao longo desta jornada, exploramos o fascinante universo das horas iguais e sua possível conexão com a espiritualidade. Descobrimos que a repetição dessas horas, como 11 horas e 11 minutos ou 22 horas e 22 minutos, pode ser mais do que uma simples coincidência ou são, em essência, sinais sutis do universo, direcionados para nos guiar em nossa jornada pessoal. Resumindo, as horas iguais são como uma bússola, um espelho, um canal de comunicação que nos conecta com nossa intuição e com as mensagens sutis que o universo tenta nos enviar. Esses números, quando observados atentamente, podem revelar padrões, fornecer insights sobre nossa jornada e nos ajudar a tomar decisões mais alinhadas com nossos propósitos mais profundos. A chave está em entender que esses números não são arbitrários, mas sim um reflexo do nosso estado interno, um convite para a introspecção e a autoconsciência. A interpretação não é uma ciência exata, ou não existe uma fórmula mágica para decifrar cada hora igual. Ao invés disso, trata-se de um processo subjetivo, onde a conexão entre a observação, o contexto e a intuição é fundamental. Ao registrar a hora, o dia e o contexto em que você observa esses números, você começa a criar um mapa pessoal de sincronicidades, identificando os padrões e as possíveis mensagens subjacentes. A próxima etapa, portanto, é a ação. Como podemos aplicar esses insights em nossas vidas? Primeiro, desenvolva um hábito de observar. Observe as horas com mais atenção. Quais são os sentimentos e pensamentos que acompanham essas observações? Comece um diário, registrando não apenas as horas, mas também os seus pensamentos e emoções naquele momento. Você notará padrões e insights que, ao longo do tempo, lhe darão uma maior compreensão de seus anseios e direcionamentos. Além disso, procure conectar essas observações a eventos ou decisões importantes em sua vida. Um exemplo, você frequentemente observa as 10 horas e 1 minuto enquanto está considerando um novo emprego. Analise o contexto, seus sentimentos e pensamentos. Essa sequência numérica pode estar sinalizando que você precisa de mais clareza, ou que deve buscar a colaboração, ou ainda, que você deve seguir sua intuição. Seja curioso e mergulhe nessa jornada de autodescoberta. Lembre-se, essa prática é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal. A chave para o sucesso não está na previsão do futuro, mas na tomada de decisões mais conscientes e alinhadas com sua intuição, através da observação das horas iguais e dos seus insights pessoais. Aperfeiçoe essa prática, e você se descobrirá mais conectado com você mesmo, e, quem sabe, mais conectado com o universo. Continue observando, registrando, refletindo e, acima de tudo, confiando em sua intuição. Ao concluirmos esta jornada pelo fascinante mundo das horas iguais e sua conexão com a espiritualidade, permanece uma reflexão fundamental: a vida é um constante fluxo de sincronicidades, um diálogo subtil entre você e o universo.
As horas iguais são apenas um dos muitos sinais que nos cercam, esperando serem descobertos e interpretados. Imagine a vida como uma orquestra. Cada nota, cada instrumento, representa uma experiência, uma emoção, um pensamento. As horas iguais são como os acordes repetidos, os ritmos que se destacam, que chamam nossa atenção para a harmonia ou para a necessidade de ajustar o tom. E, assim como uma orquestra precisa de cada instrumento para atingir a sua beleza, nossa jornada pessoal necessita de cada experiência, incluindo as horas iguais, para alcançarmos nossa plenitude. Ao observar as horas iguais, estamos, de fato, observando um reflexo de nós mesmos, um espelho que reflete nossos anseios, nossas dúvidas, nossas necessidades e nossos desejos mais profundos. Essas sincronicidades não são um manual de instruções, mas um guia para a autodescoberta, um convite à escuta de nossa intuição e à compreensão de nossa jornada interior. Mas o que acontece depois de compreendermos esse processo? A jornada não termina aqui. As horas iguais não são um fim, mas um ponto de partida para um caminho de autoconhecimento mais profundo. Continue explorando outros aspectos da sua jornada espiritual, como a meditação, a prática de autocuidado, o desenvolvimento da sua intuição. Cada passo te levará mais perto de si mesmo, e do entendimento de como você se conecta com o todo. Lembre-se, a vida é um mistério a ser desvendado, um quebra-cabeça onde cada peça, cada experiência, por menor que seja, contribui para a formação do quadro geral. As horas iguais são apenas uma parte desse quebra-cabeça, um elemento que pode dar mais profundidade e significado à sua jornada. Continue observando, refletindo, e conectando-se com a sua intuição. Continue explorando, sempre buscando um entendimento mais profundo de você mesmo e do mundo ao seu redor. E, quem sabe, ao longo do caminho, você encontrará mais sincronicidades, mais mensagens, e uma jornada ainda mais enriquecedora. Permitam-se descobrir os segredos ocultos em cada dia, em cada evento, em cada instante. E, quando você encontrar essas sincronicidades, lembre-se, você está no caminho certo, com a orientação do universo ao seu lado. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para fazer parte dos Guerreiros Divinos. Assim, você não perde nenhum conteúdo especial sobre espiritualidade e sinais do universo. Compartilhe esse vídeo com quem também se interessa por esse tema e ajude mais pessoas a compreenderem o significado das horas iguais. E conta pra gente nos comentários, você já teve alguma experiência marcante ao ver números repetidos? Sentiu que era um sinal? Queremos saber sua história. E não se esqueça de conferir os e-books incríveis sobre espiritualidade que deixamos na descrição. Eles vão te ajudar a aprofundar ainda mais seu conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.